Oi, gente, boa noite. Estou eu aqui de novo. Eu sou a Daniela Távora, trabalho com Ucho no site ucho.info e estou nesses últimos dias tentando substituí-lo no programa Que País é Esse? E amanhã é meu último dia, né, no programa. Ainda bem o Ucho vai voltar, que ele vem com muita coisa nova. Esse mês de agosto é considerado para o governo agosto, o mês do desgosto. Vão acontecer muitas coisas, muitas reviravoltas, enfim, parece uma novela, né? Um filme hollywoodiano, mas infelizmente essa é a realidade do nosso Brasil, né? Enfim, hoje eu vou abordar um assunto que vira e mexe eu tô pensando nele. Eu cito muito o Haddad, Fernando Haddad, o prefeito de São Paulo, porque para mim ele é o exemplo de um governo incompetente, né? Um governo, um político que não sabe fazer política, não sabe administrar, não sabe ser um gestor, é, age conforme a maré. Ele já fez várias coisas por São Paulo que realmente assim não tem nenhum tipo de cabimento. Num dos meus primeiros programas eu citei as ciclovias e não que eu ache errado as ciclovias, eu volto a repetir, mas a forma como foram feitas. Enfim, eu espero que pelo menos sirva para um projeto futuro melhor, né? Aí diminuiu a velocidade nas marginais. Eu acho que existem, como é que eu posso dizer, existem meios de melhorar o trânsito na marginal ou diminuir o número de acidentes sem diminuir a velocidade. Eu acho que existem meios mais eficazes do que diminuir a velocidade. Mas enfim, eu torço muito por São Paulo, eu espero que dê certo. Mas no fundo do meu coração eu espero mesmo que o próximo prefeito, que não seja do PT nem aliado, possa desfazer o que ele está fazendo e fazer melhor, né? Não só desfazer, mas fazer melhor. Agora ele está querendo fechar as vias expressas nos finais de semana, quer dizer, já não basta ter que andar a 70 por hora nas vias expressas, ele quer fechar. Quer dizer, não tem necessidade. Não vejo necessidade, já que já reduziu a velocidade. Mas, vamos lá. Por que o Brasil tá do jeito que tá? Eu não sei se ocorre em todos os países, mas aqui os políticos eles não têm a qualidade de um gestor. Eu acredito que mais do que políticos, os nossos governantes precisam ser bons gestores, administradores. A política fica por conta, digamos assim, de outro cargo. Eu acho que o Brasil daria certo assim. Existe um cargo para alguém político, para fazer a política, que isso é extremamente necessário, né? Articulação política, como seria o caso do vice-presidente Michel Temer, que é da articulação política, e tem que ter alguém para fazer a parte de gestão, não só na esfera federal, como estadual e municipal. Por quê? Porque você não encontra um bom político e um bom gestor. O gestor às vezes age como ele não com medidas impopulares, né? E normalmente não consegue agradar a população, mas toma medidas necessárias. Já o político não. O político, como o próprio nome diz, normalmente tem que ser populista, tem que agradar a população, tem que agradar a todos, né? E o Haddad, além de não ser um bom político, não é um bom gestor, né? Ele é uma pessoa despreparada. Não só o Haddad, a maioria dos políticos que a gente vê por aí. A presidente é o maior exemplo disso.
é uma pessoa despreparada, uma pessoa que não sabe dialogar, uma pessoa que não sabe administrar. É totalmente desastrosa o governo da Dilma, totalmente desastroso. E o que que acontece? Nesse país, o governo loteia os cargos públicos, né? Por exemplo, coloca para ministro um aliado, em vez de colocar uma pessoa capacitada para assumir um ministério. Nas secretarias, nos próprios órgãos menores, não só na esfera federal, na estadual também a maioria é assim, não digo todos, mas a maioria é assim, no município também é assim. Quer dizer, em vez de colocar pessoas preparadas para assumir aquele cargo, seja na educação, na saúde, na infraestrutura, enfim, ele coloca políticos. Mas por que esses cargos atraem tantos políticos? Às vezes a gente fica entendendo. Eu estava lendo hoje, por exemplo, uma matéria que falava que a Dilma vai liberar mais de eu não lembro o valor exato, mas ela ia liberar um bom dinheiro para os governadores para investir em infraestrutura, né? E para distribuir nos municípios. E aí, também ela distribuiu cargos, ela aproveitou esse recesso do Congresso para distribuir cargos, porque ela sabe que agosto vai ser um mês muito difícil. E aí eu fiquei pensando, por que um cargo cala um político? Justamente porque nesse cargo, se ele pega um ministério, uma secretaria, ele consegue roubar, pura e simplesmente roubar, adquirir vantagem. Por que será que um político quer tanto um cargo, um ministério, uma secretaria? Justamente porque é através dele que ele vai conseguir dinheiro, vai conseguir poder, principalmente dinheiro, né? E vai conseguir, através de projetos, tirar a parte dele, a comissão dele, né? Como eu já expliquei no programa anterior, o que aconteceu no Pará, o que acontecia no Pará, que com certeza continua acontecendo. O Pará, que é meu estado. E então é isso. Eles não querem cargo para melhorar, não quer um cargo no Ministério da Saúde para melhorar a saúde ou a educação, né? Eles querem justamente para poder tirar proveito do dinheiro que entra da União, né? Para tirar a comissão deles, né? Tanto que ela distribui cargos para os aliados. É muito difícil um técnico assumir alguma secretaria, ou um ministério, uma pessoa, sabe, da área, né? E isso, como consequência, a gente vê que o Brasil não vai para frente, que é uma bola de neve, né? O Brasil não vai para frente, as coisas não melhoram, há uma incompetência generalizada, só querem saber de tirar proveito, tirar proveito, tirar proveito. E, enfim, é isso, né? Não pensem que os ministros estão lá do PMDB, do PP, porque são bons. Não, simplesmente eles querem tirar proveito dos projetos e tirar sua comissão, indicar afiliados, indicar amigos, enfim, é isso que acontece no Brasil. E o Haddad é um exemplo, assim, para nós que moramos em São Paulo, é um exemplo perfeito de um mau político e de um mau administrador. Serão 4 anos perdidos, né? 2014 vai fechar no vermelho, né? Pelo segundo ano consecutivo, as contas da Prefeitura de São Paulo vão fechar no vermelho. De 2013, o 2014 triplicou o de 2013, né, de na conta negativa da prestação de contas, né?
Então ele pegou uma prefeitura que o Kassab, eu não gosto do Kassab, mas que deixou algum dinheiro, que deixou o prefeito que antecedeu também deixou, e o Haddad já começou a deixar no vermelho. Imagina como não vai ser quando ele entregar a prefeitura nas próximas eleições, que se Deus quiser ele não vai vencer. Imagina como a prefeitura vai estar, o rombo na prefeitura. Né? Então a gente tem que pensar bem. E outra coisa que me surpreendeu, não conheço o Datena, não, mas eu espero muito. Vocês não imaginam o quanto que as pessoas não votem no Datena, pelo amor de Deus, não votem no Russomano, não votem, né? Não é porque ele é um bom jornalista que enfim, não estou botando em xeque a parte profissional dele, que ele é um bom jornalista, enfim, ele não tem experiência como gestor, ele não tem experiência política, então a gente tem que tirar boas lições disso, né? Ele tem... A Marta, quando eu cheguei em São Paulo, era a Marta a prefeita. A Marta ainda é muito melhor do que o Haddad ou sei lá quem, porque pelo menos a Marta, apesar de tudo, fez... Bem, enfim, ela deu início a alguns projetos que foram para frente, né? Então, mas votar em Datena é a mesma coisa que votar em Tiririca. A gente não deve votar em pessoas que aproveitam a profissão que tem na TV para entrar na política, porque não vai melhorar nada. E eu acho que até pior. Hoje de manhã eu estava vendo a Globo News e eu vi aquela jornalista da TV de política, a Cristiana Lobo, ela querendo fazer a gente acreditar que a Dilma ela tá agindo assim com responsabilidade. Ela é uma bruxa responsável, que ela é obrigada a agir assim, mas que ela está sendo responsável, né? Tipo, ela é obrigada a fazer isso, porque não vai ter reajuste dos aposentados, né? E ela foi obrigada a fazer isso. E mesmo sendo chata, isso demonstra o quanto ela é uma pessoa, uma presidente responsável, né? Aí eu fico me perguntando, não, ela não está sendo responsável, ela está sendo obrigada a fazer isso devido ao desastre que ela fez com o Brasil, ao desastre do governo dela. Ela fez a gente caminhar para isso. Ela e o Lula fizeram a gente caminhar para isso. Então, se hoje os aposentados, coitados, não vão ter reajuste, não é culpa nossa, não é culpa da crise, é culpa dela, é culpa do Lula, é culpa do governo deles, porque eles não souberam administrar o Brasil. Se chegou a esse ponto, o PT governa o Brasil há 12 anos, mais de 12 anos, né? E jogar a culpa, sabe? Não tem dinheiro para reajustar os aposentados, isso eu concordo, mas se não tem dinheiro, a culpa é dela, a culpa é do governo dela, a culpa é do governo do Lula, né? E aí a jornalista da Globo News que quer fazer parecer assim, é tipo pai e mãe. Pai e mãe é chato, mas o pai e mãe tá agindo pelo bem do filho. E não é assim. Porque se tá acontecendo isso, né, de não ter dinheiro para reajustar aposentadoria, ou ter que fazer ajustes fiscais absurdos, aumentar imposto, a luz já vai aumentar tudo de novo, né? E se está acontecendo isso, a culpa é do PT, a culpa é da Dilma, né? A culpa não é nossa. Aliás, a culpa também é nossa, minha não, porque eu não votei e nunca vou votar no PT, nem muito menos no Lula ou na Dilma. Mas a culpa é de quem votou também, né? Se bem que as pessoas não poderiam imaginar que ia chegar a esse ponto, né? Mas eu imaginava, mas a maioria não imaginava. Mas enfim, é isso.
Não deixem essa mídia, porque as pessoas reclamam muito dos jornalistas da mídia. A mídia é tanto, as informações são tanto para o bem quanto para o mal. As pessoas falavam muito da Cristiana Lobo e eu dizia, coitada, ela não tem culpa, ela está passando apenas informações, está tentando ser imparcial. Mas hoje, quando ela tentou fazer a gente acreditar que a Dilma está sendo uma bruxa responsável, uma pessoa má, responsável, que ela é obrigada a não dar o reajuste, parece que a culpa não é dela, é dela. Ela que criou isso. Se hoje ela não pode reajustar os aposentados, se hoje não pode reajustar o judiciário, se hoje não, a gente tem que pagar um imposto absurdo, tem que pagar durante esses 6 meses, 7 meses que a gente está, a conta de luz absurda, foi porque ela agiu lá atrás não querendo reajustar a energia, porque era momento de eleição, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, se alguém falar, mas coitada da Dilma, ela não tá podendo, ela tá entre a cruz e a espada, né? O que ela vai fazer? Ela não pode reajustar, ela vai estar sendo irresponsável se ela reajustar. Vai sim, vai estar sendo irresponsável se ela reajustar. Concordo que não deva reajustar, mas a culpa é dela. Se não pode reajustar, a culpa é dela. A culpa não é nossa, a culpa não é da crise, a culpa não é de nada, é dela. Então é isso, gente. Hoje eu falei rapidinho, mas amanhã é meu último dia. Enfim, amanhã a gente conversa mais. Obrigada. Beijo.